Olá, pessoal. Mais um episódio do Caminhos, o podcast do Fábio Silva e da Rede Muda Mundo, onde por aqui vão passar pessoas especiais para contar seus caminhos profissionais, carreira, vida, mundo. Hoje é o nosso quarto episódio e eu tenho a honra, o prazer de receber aqui a nossa convidada, Letícia Veloso. Ela é cofundadora da Ato e sócia-diretora da Index. Ela vai explicar o que é a Ato e o que é a Index. Agências de comunicação estratégicas. A Index e a Letícia têm 27 anos de mercado. Letícia acredita no poder da comunicação para gerar impacto positivo e inspirar ações para o futuro sustentável. Mas eu conheço ela, chamo ela por Lê, a minha amiga Letícia. Seja bem-vinda ao nosso videocast, podcast, no Recife, gravado durante o período do Hack and Play, o nosso festival de inovação, na Ilha do Porto Digital. Você passa por aqui, vindo de São Paulo, faz quase que um bate-volta, fala numa sala e a gente quer te receber aqui com muito carinho. Obrigada, Fábio. Vai ser uma honra estar aqui. Você sabe quanto eu adoro Recife e tenho um carinho enorme por você. Admiro muito o trabalho de vocês. Assim, conhecer a Casa Zero pessoalmente está sendo muito inspirador. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada para todo mundo que está ouvindo, investindo tempo e poder me ouvir um pouquinho. Obrigada mesmo. Boa. Letícia, você tem uma trajetória impressionante. Você é formada em Ciências Sociais, tem experiência internacional e uma carreira voltada para comunicação e sustentabilidade. Conta um pouco para a gente. Aqui é um papo de amigos. Então, você pode olhar para mim aqui, mas se você também quiser falar ao coração para alguém, tem uma câmera aqui do lado, você vai virar e vai meter a sua fala e a sua força e potência que você tem. Então, você tem uma trajetória impressionante, é formado em Ciências Sociais, você tem experiência internacional, uma carreira voltada para comunicação e sustentabilidade. Conta um pouco para a gente a sua trajetória e o que levou você a enxergar a comunicação como uma ferramenta de transformação social. Ótimo. Eu acho que foram várias vivências. Acho que primeiro, para começar, eu sou filha de duas pessoas muito especiais, né? Meu pai e minha mãe são pessoas que desde muito jovem me ensinaram e me proporcionaram vivências de valores muito importantes, né? Respeito a si próprio, respeito ao outro, respeito ao planeta, às pessoas, ética, né? O amor, né? Que eu vi hoje aqui uma frase linda sobre o amor, né? Que vocês têm aqui na parede da Casa Zero, me inspirou muito. Então, eu acho que vindo daí, né, de duas pessoas que são pessoas que me ajudaram numa formação mais humana, acho que é o começo de tudo. Depois eu fui tendo várias vivências, né? Acho que a minha faculdade de Ciências Sociais foi uma faculdade também que me proporcionou outras experiências de encontrar diferentes realidades de mundo, né? Poder conhecer um pouco mais sobre história, sobre antropologia, sobre política. Foi super importante. No meu segundo ano de faculdade, uma curiosidade, eu vim passar o carnaval aqui, né? Que eu te falei que eu tenho uma relação maravilhosa com o Recife. Eu fiquei um mês em Recife. E eu acho que aqui também, trazendo um pouco para a nossa conexão onde a gente está, foi uma vivência muito especial, cultural, né? Acho que eu conheci pessoas maravilhosas, tive assim, encontros muito especiais nessa cidade, tenho um carinho enorme. E foi exatamente quando eu estava ali no começo da minha faculdade. Agora, eu acho que teve um momento que foi uma mudança de chave para entender a comunicação. Eu comecei a trabalhar na Index como estagiária em 2001, ainda no comecinho da minha faculdade, e não era da comunicação, mas já me integrei rapidamente. Mas em 2008 eu fiz um ano sabático e fui ficar um ano em Londres. Eu precisava estudar, sabe? Sempre gostei de estudar, precisava me aprofundar em comunicação, em marketing. E ali eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos que me mudaram a minha perspectiva da comunicação, né? Um deles foi um curso sobre reputação. Há 15 anos atrás, né? Hoje se fala muito de reputação na comunicação. Acabou de ter um evento importante em São Paulo sobre o tema. Mas há 15 anos atrás, quando eu fiz aquele curso, aquilo me despertou, né, para o que seria o futuro da comunicação, né? As marcas, as pessoas, os CEOs, os empresários, né, as organizações
precisavam trabalhar a comunicação, a reputação por meio da comunicação. E eu acho que foi aí que, quando eu voltei desse ano em Londres, que eu tive outras experiências, trabalhei numa empresa de eventos que tinha o foco em consultoria para sustentabilidade, enfim, tive várias vivências importantes, mas acho que esse curso me deu a oportunidade de unir propósito pessoal, que era uma coisa que eu já vinha da minha infância, adolescência e fase adulta, com o propósito profissional. Eu vi que o maior poder que eu tinha de transformação social era por meio do meu trabalho. E ali eu uni as duas coisas. Foi a partir dali que eu comecei a propor na Index, e minhas sócias, Tassi Sussu, tiveram sempre muita confiança e muita abertura a trazer iniciativas de impacto social e ambiental para a empresa. A gente falou, a gente precisa primeiro dar o exemplo. Vamos começar a gente fazer, a Index a fazer esse trabalho, para depois a gente poder propor com credibilidade, né, para os nossos clientes. Para ser verdade, né? Eu acho que a gente tem que dar o exemplo primeiro. Então, acho que essa foi a mudança de chave para entender que eu poderia usar a comunicação, né, para uma transformação, né? Ser uma ferramenta potente de transformação social, de conscientização, de sensibilização, para que a gente pudesse ali deixar um legado dentro da nossa comunidade, do nosso ecossistema que a gente convive. Então tem a ver com a história da sua família, tem a ver com todo o conhecimento e a trajetória que você viveu. Quando chega no momento profissional, você traz todas essas vivências para ser verdade, e aí você oferece e conecta tudo isso com o mercado. Então, acho que a segunda pergunta é como materializar tudo isso através da Ato e da Index nos clientes. Então, conta para a gente exemplos, materializa um pouco de como fazer com que uma empresa, uma persona possa viver tudo isso através do trabalho que a Index e a Ato faz. Bom, primeiro acho que reforçar que a comunicação ela tem esse poder, né, de transformação, porque ela educa, ela conscientiza, ela sensibiliza, ela inspira opiniões, né? Ela inspira comportamentos, né? E assim ela pode ter uma transformação de cultura, que é tão necessária hoje, né? Então, a gente, como eu falei, a gente começou fazendo um trabalho interno, de olhar para dentro, e a Index entender como como agência de comunicação, o que ela poderia fazer para transformar internamente o seu ecossistema. A partir daí, a gente criou uma agenda estruturada, né, de iniciativas de impacto social e ambiental. Para citar algumas, a gente tem um trabalho super importante, que é um trabalho de letramento e de sensibilização voltada para a diversidade e inclusão. A gente tem uma consultoria do IDBR, que é liderado pela Luana Genot, você deve conhecer. Não sei, a Luana é uma pessoa legal para trazer aqui, pessoa potente. Eles fazem uma consultoria para a Index contínua, né, agora tem quase 5 anos, de letramento, de workshops, né, de inclusão de novas políticas para a Index, e também nos faz ter um conhecimento profundo sobre diversidade e inclusão, para que a gente possa tanto trazer isso para o nosso dia a dia, ter mais diversidade no time, né, criar ações internas para fomentar isso, mas também levar isso para as estratégias dos nossos clientes. Não tem como você levar uma proposta se você não sabe sobre aquele assunto, né? Então, acho que o ponto 1 é trabalhar o interno, o público interno. Como a gente conscientiza, ensina, compartilha informação. Fora o IDBR, a gente tem iniciativas que a gente faz há bastante tempo já, mais ou menos uns 10 anos, que são iniciativas de impacto ambiental. A gente decide também social, que a gente decidiu adotar algumas praças do nosso entorno primeiro, né, da nossa região onde a gente está, praças que estavam degradadas e que a gente fez um trabalho de recuperá-las e preservá-las, né, para uso público. E depois levou isso para outras regiões da cidade de São Paulo, junto com uma ação de plantio de árvores que a gente faz todo ano com o nosso time, que é super gostoso. A gente leva o nosso time no dia do aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro, como um presente para a cidade. E é uma ação que às vezes fosse, é só um plantio de árvore, mas muitas vezes ninguém nunca tinha plantado uma árvore. E é uma sensação de poder, de você poder contribuir, né? E levar isso para sua casa, para seus amigos, para seus familiares. É o do ESG na prática, né? Na prática. Então, a gente começou a criar essas iniciativas. A gente tem um programa que chama Index Conversa,
que é um programa para falar sobre vários temas ligados à inovação, à comunicação, à sustentabilidade, diversidade, que a gente chama especialistas, saúde mental, é um tema que a gente tem trabalhado também. A gente chama especialistas em diferentes áreas para ter uma conversa com o nosso time. Então, são maneiras da gente poder sensibilizar, conscientizar, educar o nosso time interno, que são 140 pessoas hoje na Index, para a partir daí a gente poder incluir isso dentro das nossas estratégias, sendo uma estratégia de comunicação de PR, né, de relações públicas, um evento que a gente faça, uma campanha, uma ação de marketing de influência. Então, em todas as nossas frentes de atuação, a gente consegue implementar esse mindset de impacto social e ambiental. Acho que esse é o primeiro ponto. Como que você vê, do ponto de vista de mercado, essa autenticidade e o impacto das marcas através do consumo realizado pelo cliente, pelo fornecedor, pelo consumidor final? Você enxerga que o papel de uma marca, de um influenciador no uso das suas plataformas para ampliar conversas importantes, discussões, como que isso tudo causa exemplo, valor agregado de uma marca, seja um produto, um negócio, uma pessoa? Hoje as pessoas, o consumidor, o cliente, eles querem se conectar de uma maneira emocional. Eles querem uma conexão emocional com as marcas, e não só com as marcas, com os influenciadores também, que hoje também são marcas, né? Ele quer fazer parte de uma comunidade, ele quer se conectar com o lifestyle, com o propósito dessas marcas, né? Então, a comunicação ficou muito mais complexa. Não é hoje só comunicar um produto, mas comunicar que você veio, né? Ser um serviço para o consumidor. E eu acho que aí, entrando um pouquinho na Ato, que é a empresa que a gente criou o ano passado, acho que a Ato é uma empresa independente da Index, né? A Index, como você falou, é uma agência que está há 28 anos no mercado. Né, hoje tem 140 colaboradores, cerca de 180 marcas a gente atende. E a Ato, ela surgiu muito desse exercício que a Index foi fazendo, né, de entender o seu papel, né, como a gente poderia contribuir dentro do nosso core business. E a Ato foi uma conexão, né, uma junção da Index com a Marina Cansado, que é uma especialista em ESG, está há 15 anos nesse mercado, uma referência no setor, para justamente criar uma empresa que o coração da empresa, o centro da empresa fosse a sustentabilidade. Porque a gente entende que as marcas, influenciadores hoje, eles precisam desse apoio para que eles possam criar narrativas, criar experiências, criar uma comunicação que faça sentido para o seu DNA e também para o consumidor. Né? Então, foi uma oportunidade que a gente viu de trazer a sustentabilidade, o impacto social e ambiental para a comunicação e apoiar a criação dessas novas estratégias que as marcas precisam tanto para se conectar com esse consumidor que está com sede de algo a mais. Né? Ele não quer só consumir um produto. Então, eu acho que é isso, né? As marcas hoje precisam estar mais atentas, entender que momento elas estão vivendo. A gente fala entender o Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. E o impacto social e ambiental estão totalmente conectados com o espírito do momento que a gente está vivendo, para poder, a partir daí, criar estratégias mais eficientes, mais interessantes, mais engajadoras, para se conectar com mais profundidade com o seu consumidor. No nosso ecossistema, nós temos alguns parceiros influenciadores, né? Cantores, artistas, jogadores de futebol, esportistas, empreendedores com muitos seguidores. O que dizer para essa pessoa, de forma prática, como que ele pode usar a influência dele? Porque a gente também está vivendo o dia do cancelamento. Mas como que a gente deixa do cancelamento, passa do like para o engajamento, para a admiração, para o senso de pertencimento? O que dizer para essas pessoas que têm, muitas vezes, tanto poder na mão, mas não sabem como utilizar? Eu acho que cada vez mais vai ter uma exigência, né? Não só uma exigência, mas acho que as pessoas esperam que os influenciadores, né? Independente se ele é um influenciador digital puramente, se ele é um jogador de futebol, se ele é um CEO, mas uma pessoa que tem uma relevância nas redes sociais, que ela traga um serviço para a sociedade.
né? Algo que impacte socialmente, positivamente a sociedade. Então, acho que as pessoas precisam ficar atentas a isso. Hoje a gente vê o poder, né, dos influenciadores digitais em fomentar, né, consumo, em fomentar cultura, novos comportamentos. A gente tem um dado que saiu recentemente da Meta, que fala que 70% das pessoas que consomem um conteúdo nas redes sociais, depois de alguns dias, elas acabam comprando alguma coisa. Uhum. Né? Então, você vê que tem um poder enorme mesmo, né, de conversão, de consumo e tudo mais. Ao mesmo tempo, o que as redes sociais estão gerando hoje nas pessoas? Né? As redes sociais trouxeram muitos benefícios de conexão, né? A gente se conecta com o mundo inteiro, a gente encontra pessoas interessantes que a gente não teria oportunidade de encontrar pessoalmente, né? A gente tem... As redes sociais deram voz para pessoas que não tinham voz, né? 1000 benefícios. Ao mesmo tempo, também tem 1000 desafios, né? Que é a ansiedade, a depressão, o vício, né? no consumo de conteúdos sociais. Então, os influenciadores precisam estar atentos a isso. Como eles estão impactando a vida das pessoas? Tem uma frase da Oprah que eu acho maravilhosa, que é assim, o legado que você deixa no mundo é a vida que você toca todos os dias. É como você toca a vida das pessoas todos os dias. E todos nós, independente se você tem milhões de seguidores ou você tem 10 seguidores, você está tocando a vida de alguém de uma maneira quando você produz um conteúdo ali. Então, acho que a gente está atento a que a gente está fomentando. Né? A gente está fomentando positividade, inspirando, né, esperança, alegria, impacto positivo, a gente está fomentando ali algo que possa ser negativo para as pessoas, né? Então, acho que esse papel é muito importante. E, só contando um pouquinho mais do que a gente faz em torno disso, um dos pilares da Ato, né, que a Ato basicamente é uma consultoria de comunicação para a sustentabilidade, é trabalhar com influenciadores digitais. Então, o que a gente tem feito hoje? A gente tem feito mentorias para influenciadores que querem começar a falar de temas ligados a mudanças climáticas, à crise ambiental, a impacto positivo, mas não sabem como. Porque às vezes é difícil mesmo, né? Você encontrar um caminho que seja coerente a seu estilo de vida. A gente sabe que as pessoas, você não precisa mudar, ser um ativista para poder falar de impacto social e ambiental. Pelo contrário, acho que os ativistas têm seu papel muito importante, mas a gente precisa de mais pessoas falando desse tema e cada um do seu jeito. Então, o papel da Ato, junto com os influenciadores, é encontrar o jeito daquele influenciador de falar de impacto positivo. Né? É falar de consumo de moda, vintage, de second hand, de brechó, é falar de alimentação, uma alimentação saudável, orgânica, sem processados, ou é falar de atividade física, ou é falar de mobilidade. Então, a gente vai encontrar a maneira como o influenciador quer falar sobre aquele tema de uma maneira coerente e apoiá-lo nessa construção dessas novas narrativas que são tão necessárias para que a gente possa engajar mais pessoas nessa agenda. Lê, a gente está tendo uma fala aqui sobre mercado, sobre negócios, sobre a atuação da Ato, da Index, sua carreira profissional, toda a história de família. Mas tem lá na sua bio ciências políticas. Eu sei que a Index nem a Ato atua no mundo público, mas a pergunta é a seguinte... Como você enxerga toda essa polarização diante de uma que hoje não é mais local, é global, na vida das pessoas? Eu vejo muitas pessoas acabam tomando todos essas doses para um lado e para o outro, e isso de alguma forma, a sua trajetória de vida, a sua carreira profissional, a sua carreira como influenciador acaba seguindo nessa direção e afastando pessoas boas, marcas boas, negócios bons que não necessariamente pensam como aquela pessoa pensa politicamente. Qual o seu olhar sobre tudo isso e o conselho e sugestões que você daria para toda essa turma que está muito engajada digitalmente, mas tem muita potência naquilo que faz? Sim. Eu acho que a gente precisa aprender a conversar com gente que pensa diferente da gente. Né? Aprender a ouvir, a escutar. Tem uma frase muito legal que é: quando você está conversando com uma pessoa, não tente convencê-la, tente compreender, né? Tente aprender.
Eu acho que hoje, qualquer conversa que vai mais para um viés de opinião político ou de valores morais, enfim, ela acaba indo para uma polarização porque a gente não para escutar, para tentar aprender com a outra pessoa. Esse é um exercício que eu tenho feito há muitos anos. Eu lido com públicos muito diferentes no trabalho, na minha vida pessoal também, todo mundo. E eu tenho muito interesse em entender por que as pessoas pensam daquele jeito, né? E a partir dali, poder construir algo novo, né? Tentar mostrar outro lado, né? Com as pessoas, mas com delicadeza, com gentileza. Eu acho que está faltando um pouco de gentileza na maneira da gente interagir com as pessoas. E falando um pouco de políticas públicas, por mais que a gente está um pouco políticas públicas e você falou ciências políticas e tal, eu sempre gostei de política, porque eu acho que é um dos grandes caminhos para a gente conseguir, né, fazer grandes transformações. E recentemente, já há muitos anos, eu brinco que eu sempre participei assim, do centro acadêmico, da faculdade, do grêmio da escola, eu sempre fui muito participativa eu falo que assim, esse meu lado também foi muito indo, vou participar da associação do bairro, da reunião de condomínio, já fui subsíndica, sabe, assim, coisas que é essa maneira de você conhecer as pessoas, de você participar de movimentos e tal. E recentemente, eu comecei a propor, entre amigos, encontros com pessoas que trabalham na política para a gente poder ouvir e poder, como a gente, como cidadão, pode contribuir. Eu acredito que a gente só vai melhorar a polarização e a política no nosso país se a gente participar. Sim. Então, a gente tem que colocar a política na nossa agenda, sabe assim? Igual a gente coloca atividade física, almoço, a gente tem que estar lá, política, e arranjar, nem que seja 20 minutos, para a gente entender o que está acontecendo, como a gente pode participar. Eu falo que em São Paulo, Câmara dos Vereadores é o cargo mais próximo da gente. A gente precisa ir até lá, a gente precisa conhecer, tentar conhecer algum vereador, alguma vereadora, para a gente poder participar, entender como a gente pode contribuir. A gente pode, é só a gente querer. Então, acho que muito dessa parte assim, de polarização, acho que é isso, é a gente tentar ouvir, a escuta é muito importante, tentar compreender e ter uma troca, né, saudável, e participar. Porque eu acho que se a gente não participa, as pessoas vão fazer pela gente, outras pessoas vão fazer. Como é a mãe Letícia? É o meu melhor papel na vida. Como é essa mãe com tantos papéis, com a jornada tão longa, com tantas utopias, sonhos, ideais que pulsa dentro de você? Dá para olhar no seu brilho do olho agora quando fala sobre o filho. Quem é essa mãe? Como que essa mãe coordena isso tudo, gerencia isso tudo, lidera isso tudo, acolhe isso tudo? Mas como é que ela sinaliza o futuro para esse filho? É um desafio enorme. Uma mensagem a todas as mães, parabéns, porque eu tenho um filho só de 3 anos e só um. Então eu imagino quem tem mais, né? Eu fico pensando, que loucura. Mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E sabe, assim, só para voltar, acho que teve um outro momento da minha vida que me fez pensar e seguir para esse caminho do impacto, que foi quando eu decidi ser mãe. Nem quando foi quando eu engravidei, não. Já antes, quando eu falei assim, um dia eu quero ser mãe. Muitos anos atrás. Eu falei, que mãe eu vou ser para esse menino? Ou para essa menina, né? Enfim, para essa criança. E a partir daí ele falou assim, eu preciso ser um exemplo, né? E eu preciso colocar essas minhas atitudes. A criança, até os 7 anos de idade, e para a vida inteira, mas principalmente até os 7 anos de idade, ela vai aprender pelo exemplo. Não adianta você falar para ela. Ela vai aprender porque ela vai assistir você fazendo aquilo. Teve um primeiro ano de Dia das Crianças do meu filho, do Tião. Eu liguei para uma amiga minha educadora e falei assim, Valéria, como você acha que eu queria proporcionar uma experiência para o Tião de solidariedade no Dia das Crianças, né? Como você acha? O que você acha que eu posso fazer? Ela falou assim, Letícia, faça você e leve ele junto. Porque ele é muito pequeno ainda, mas ele vai observar aquilo. E a gente tem um programa na nossa vida que a gente vai pelo menos uma vez por mês, que é em São Judas, no Santuário de São Judas, lá em São Paulo. Que tem uma instituição, né, que recebe doações e tal, a gente separa brinquedos, roupas, coisas que a gente tem em casa para doar, às vezes a gente leva alimento, na Páscoa a gente leva ovos de Páscoa e tal, e ele vai lá comigo, ele faz todo o programa comigo e vai lá entregar.
Então, eu acho que, assim, é a prática de você... É um desafio dar conta de tudo, né? Me sinto culpada milhões de vezes, mas faz parte, eu já entendi que o tempo é o tempo de qualidade e a gente faz o melhor que dá. Agora, eu acho que é isso, é trazê-lo para esses programas que vão mostrar para ele que ser humano é a mãe dele, né? O que eu espero, o que eu estou inspirando ele a ser também como ser humano. A gente já fez vários plantios de árvore, vários plantios de árvore da Index, a gente já plantou uma árvore na nossa rua, né? Então, eu acho que é isso, é você dar o exemplo, fazer o melhor que você pode, né? Dar o exemplo para que ele possa ali observar, que foi o que meus pais fizeram comigo, né? Então, eu acho que eu estou tentando um pouco replicar o que eles fizeram. Uma amiga que vai estar aqui no Hack and Play também, a Inês Coimbra, ela tem 3 filhos. E ela é procuradora do Estado de São Paulo atualmente, e ela contou que teve uma hora que ela reuniu os 3 na sala, porque estavam, assim, estranhando muito a ausência dela, principalmente quando ela assumiu a Procuradoria do Estado de São Paulo. E ela sentou todo mundo no sofá e disse assim, ó, eu quero contar para vocês o seguinte, mamãe não está ausente porque ela está trabalhando, mamãe está numa missão. Então, eu acho que é bem isso que você falou aqui agora, né? É isso. É mostrar que a gente está numa missão. E eu acho que ele, por mais ele é pequeno, ainda tem 3 anos, mas eu acho que ele já percebeu isso, sabe? E eu acho que sim, fomentar coisas simples da vida. Tem 2 coisas que eu faço com ele que eu acho que são importantes. Uma é sempre agradecer, né? Obrigado, por favor, né? Eu acho que todas essas gentilezas com as pessoas, falar com todo mundo na rua, ele conhece, a gente anda muito a pé. Então ele conhece os porteiros dos prédios, os seguranças, as pessoas o moço da banca, sabe? E uma coisa, todo dia antes de dormir, além de rezar e agradecer, né? Ele sabe, aprender a palavra gratidão muito cedo. E a gente reza para as pessoas que estão doentes, né, as pessoas que estão passando dificuldades. E eu sempre falo, Tião, vamos pensar o que foi o que você mais gostou de fazer hoje no seu dia. Pensa, qual que foi a atividade que você mais gostou? Às vezes ele fala umas coisas bem simples. Eu gostei de tomar sorvete, enfim. Mas eu acho que você vai criando um senso, né? E de gratidão daquilo que você fez, refletir como sua vida, né? Vão ter desafios na vida enormes, mas tem pontos positivos e a gente tem que se agarrar a isso, né? E acho que você fomentar isso desde pequenininho, acho que é um exercício que a gente vai. Lê, o papo está sendo maravilhoso, mas a gente está no Hack and Play, isso é palestra já já, a casa está cheia, Recife está lotado. Eu quero te agradecer, mas além de te agradecer, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui do lado e você mandasse uma mensagem seguinte. Nós somos uma rede. Rede no sentido de que nós estamos em vários lugares. Por exemplo, uma das iniciativas da Rede Muda Mundo é o Transforma. Nós estamos no Brasil, com uma plataforma de voluntariado, Portugal, Chile. A Casa Zero tem 5 lugares. Até o final do ano vamos estar em 5 polos diferentes, essa casa da inovação, do shopping. Então a gente fala com o poder público, com gestores públicos, municípios, estados, federação. A gente fala com o empresariado, seja ele filantropo, patrocinador, seja ele investidor social. Mas a gente fala muito com a periferia. É nesse lugar onde a gente leva o nosso impacto. Nós estamos nas cidades ribeirinhas da Amazônia, nós estamos no sertão do Brasil, nós estamos nas favelas, comunidades das maiores cidades, nas comunidades quilombolas, aldeias indígenas. E 85%, quem lidera os projetos sociais no Brasil são mulheres. Na nossa rede tem 7.000 projetos sociais liderados por mulheres. Gente que está lá na ponta, programa de geração de renda, qualificação profissional, esportes, tecnologia, cidades inteligentes, meio ambiente, políticas públicas. Gente que está lá na ponta exercendo o seu papel de Letícias, colocando na mão todos os dias crianças, jovens, comunidades. Eu brinco dizer que são os prefeitos, as prefeitas das cidades. Essas pessoas são humanas. É gente que muitas vezes tem muita resiliência, mas tem baixo reconhecimento. A gente caracteriza eles, muitas vezes, eles, como heróis invisíveis. A invisibilidade, muitas vezes, traz uma mensagem que é assim, eu estou aqui só.
ninguém me ajuda, ninguém me apoia. E aí começa a afetar a saúde mental, emocional, vida financeira, casamento, relação com os filhos. Porque você cuida de tanta gente, mas às vezes acaba esquecendo de cuidar de você. Qual a mensagem que você daria agora? Porque esse vídeo, esse áudio vai ser espalhado pela Rede Muda Mundo para ela, para essa mulher que decidiu gerar uma agenda na comunidade dela, no entorno dela, coletiva, potente, está cuidando do filho de tanta gente, está cuidando de tantas mulheres, está exercendo lá na ponta, muitas vezes, o papel do poder público. E pode estar nesse momento pensando assim, eu vou parar com o meu trabalho, eu estou pensando em parar com a minha vida, ou está super difícil porque meu casamento está ruim, a relação com o filho, vida financeira, lazer. Essa polarização me deixa completamente maluca, porque se eu estou de um lado e não estou do outro, ninguém entende. Qual a mensagem a dizer para essa pessoa que é o Brasil que deu certo, que, como o videocast, o podcast fala, todo caminho passa por elas também, que você daria nesse momento, encerrando a nossa edição 4 do nosso videocast? Esse é o Brasil que deu certo mesmo. Eu acho que ainda bem que a gente tem vocês, né? Obrigada, força, fé, não desista. Ao mesmo tempo, tome cuidado, cuide de você. Arranje um tempo para se cuidar, para cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos. Tente encontrar um pouquinho de equilíbrio. Eu sei que é difícil, mas tente, porque isso vai fazer você ter mais resiliência e mais força ainda para continuar fazendo esse trabalho incrível, tão necessário, para que a gente possa construir um futuro mais seguro e próspero para a gente, para as próximas gerações. Então, é isso, Tita. E obrigado, gratidão, muita gratidão. Encerramos assim o nosso quarto episódio. Letícia permanece no Recife, fala no Hack and Play, mas ela vai voltar sempre, porque... Eu amo, né? Você sabe, pode me convidar sempre. Vai voltar sempre, porque é a casa dela. Muito obrigado.